Anteriormente em Dead Money. Getting to it, that's not the hard part. It's letting go. Depois do nosso personagem se recuperar do nocaute, a luz do cassino volta parcialmente e a gente pode perceber duas coisas. A primeira é que os nossos parceiros parecem ter sido levados da entrada, e a segunda é o holograma da moça que fica na fonte da vila. Ela surge nos encarando e meio que nos guia para subir as escadas, quase como se fosse uma entidade do Sierra Madre falando com o nosso personagem. Mas quebrando um pouco desse clima tenso, o Elijah começa a se comunicar com o nosso personagem pelos rádios do cassino e ele dá uma informação bem interessante sobre o lugar que a gente está. O cassino tem algum tipo de bloqueio que afeta os colares. Aí o Elijah não consegue mais nos explodir remotamente. Mas bom, agora que a gente está um pouco mais situado nesse lugar, precisamos ligar a energia geral para poder dar seguimento na nossa exploração do Sierra Madre. Então, dando uma rodada pelo lugar, eventualmente a gente chega na primeira área acessível, que é o lobby do cassino. Mas que infelizmente está sendo viado pela porra dos hologramas. E o pior é que tem um corno que faz guarda bem na escada, velho. Pra foder o cu do palhaço uma porra dessa. Mas apesar da complicação, eu tenho um jeitinho muito de boa de passar desse otário aí, estilo Tom Cruise. E bom, fugindo desses fudidos aí e explodindo os geradores deles, finalmente conseguimos acionar a alavanca da energia do cassino. Agora sim, meu irmão, finalmente um pouco de paz. Welcome to the Sierra Madre. Pode passando o chip Skylark pra cá, paizão. Pô, mano, tô te falando, aquela Death Claw não é de se jogar fora, mas nem for. Pera lá, eu tô sendo expulso? Bom, depois da gente se divertir um pouquinho aqui na área do cassinão, a gente precisa explorar o Sierra Madre atrás dos nossos antigos companheiros que acabaram sumindo antes da gente acordar. E também para achar pistas que nos levem até os segredos do criador do Sierra Madre, Frederick Sinclair. É só essa que a gente consegue saber quem é dando uma olhada nos vários terminais espalhados pelo local. E eu vou falar pra vocês, hein? Esse cara não era pouca merda não, velho. Frederick Sinclair era um empresário de enorme sucesso que chegava a rivalizar com o próprio Mr. House na época de antes da Grande Guerra. Aquele mesmo da Torre de New Vegas. Mas que nem sempre foi assim, já que no início da carreira ele mal tinha onde cair morto. Porém ele deu a volta por cima, trabalhando em tudo quanto era ramo para conseguir dinheiro e investindo em empresas de tecnologia que estavam surgindo na época, em especial um grupo aí chamado Think Tank, que fazia parte do Big MT. Ou seja, a galera do DLC Old World Blues, que mexia com tecnologia experimental de um jeito não lá muito ético. E bom, Think Tank e Big MT se tornaram os maiores parceiros do Sinclair, e também graças a eles, quando aconteceu uma crise fudidona que quase levou tudo que era empresa pro caralho, Sinclair se manteve no topo graças a esses caras. É porque essa galera também era financiada pelo governo para fazer arma, então eles tinham dinheiro infinito. E por ter ficado muito perto de voltar para estaca zero, Sinclair mudou completamente depois dessa crise. E justamente nessa época até que ele adotou um novo lema para a vida dele: Begin again, let go. Começar de novo e se deixar ir. Pra vocês verem como a crise foi uma parada que mexeu muito com o cara. E não nessa época good vibes, ele começou a andar com o pessoal do show business, tipo músicos, atores, a galera de Hollywood no geral. E nessa aí, Sinclair acabou se aproximando de uma certa pessoa que estava no topo do mundo da música. Um dos cantores mais influentes da época, Jim Domino. Esse mesmo Gu, filho da puta que tentou explodir a gente. Might be a bit rude, but that chair you're sitting in, it's got a shaped charge in the seat cushion. Mas apesar de ser atualmente uma pessoa horrível de lidar, nessa época o Sinclair formou uma baita amizade com esse cara. E que se fortaleceu em especial depois da estreia de um certo filme, o Love Set Sail, protagonizado pela atriz em ascensão na época, Vera Keys, que era a maior paixonista do Sinclair.
tipo a Megan Fox pra geral aí na época dos Transformers. O Jim já conhecia a Vera de trabalhos passados que fizeram juntos e tinha uma relação próxima até. Então, o que ele fez foi convidar o Sinclair para a estreia desse Love Set Sail, apresentar a Vera para ele e dar um empurrãozinho para que os dois começassem um relacionamento que não demorou para rolar porque os dois se deram super bem logo de cara. Então, tendo uma vida completa agora, com dinheiro, fama, amigos e amor correspondido, Sinclair decidiu fazer um último projeto para deixar o seu nome marcado na história, em homenagem à mulher que era dona do seu coração. Então, assim como Taj Mahal, que foi feito para a esposa do imperador Shah Jahan, Sinclair decidiu construir o cassino Sierra Madre, a sua amada Vera Keys, e para levar o lema da sua vida para todas as pessoas que viessem até ele: começar de novo e se deixar ir. Mas apesar das intenções do Sinclair parecerem nobres a princípio, havia algo obscuro na criação daquele cassino, que refletiu o lado sombrio da relação entre ele, Vera e Jim. Infelizmente, por hora, é tudo que os terminais dizem. E enquanto a gente está procurando mais pistas dos segredos do Sinclair, o Elijah nos dá um alerta urgente. Hurry up and deal with the FEV reject. He's of no use to us. Ele avisa que o Dog está completamente insano no cassino e, pelo que conseguiu pegar no sistema de comunicação, está planejando explodir o Sierra Madre por completo. E ele pretende fazer isso ligando todas as válvulas de gás da Cantina Madrid, cozinha principal do cassino, dando um jeito de detonar o próprio Collar Bomba para dessa forma levar todo mundo desse lugar direto pro inferno. Obviamente a gente não pode deixar o nosso amigo Mohammed aqui seguir com o plano, pelo menos não sem antes ter uma vingancinha de leve com aquele velho do caralho. Então é hora de ir imediatamente para a Cantina Madrid. A gente precisa desativar as válvulas espalhadas pelo lugar, mas sem deixar que o Dog nos veja, caso contrário ele decide acelerar os planos de se encontrar com Allah. Dog! Então o jeito certo é ir na maciota fechando as válvulas. Feito isso, a gente tem que perguntar pro Dog uma simples coisinha. Aí, meu irmão, que... Will kill us both unless you do something. Never felt him so strong before. He won't listen to my voice. He's... Ok, isso explica muita coisa. Assim que o nosso mutante esquizofrênico recuperou a consciência, ele ficou rondando Sierra Madre atrás do Elijah, gritando o nome dele, para tentar conversar sobre o que ele deveria fazer agora que eles estão num lugar novo. Mas o Elijah, por estar completamente cego pela ganância, já que finalmente ele poderia pôr as mãos no tesouro do Sierra Madre, falou que o Dog já não tinha mais utilidade, descartando o Night King por completo. E essa dor emocional causada pelo abandono do seu mestre deu forças para a voz do God tomar conta do corpo e tentar seguir com o plano de matar o Elijah, coisa que o Dog não queria permitir que ocorresse. E esse desentendimento entre os dois resultou numa confusão mental para ver qual deles tomava o controle do corpo de uma vez por todas. E essa briga interna nos levou até a cozinha do cassino, onde o Dog decidiu que o melhor a ser feito era causar a maior dor de todas para ter a sua paz: a morte. Então ele ligou todas essas válvulas de gás e tentou se explodir, destruindo por dentro esse cassino e levando todos que estavam no lugar juntos. Mas conseguimos chegar a tempo antes de tudo isso ir pro caralho. E uma curiosidade: dependendo da forma que a gente tratou o Dog durante a campanha, ele vai ter uma reação positiva ou negativa ao nos ver. No meu caso não foi muito boa não. You? Master? No, not Master. Dog remembers you. Left dog in cage. Mean to dog. Now dog. Agora que conseguimos acalmar um pouco a fera, temos 4 maneiras de lidar com esse problema. A primeira e mais simples é matando de uma vez os dois. É possível fazer isso trocando tiro, ou mandá-lo puxar a corrente no seu pescoço para trás, o obrigando a se suicidar e acabando de vez com as 2 personalidades. A outra é convencer o Dog a mentalizar a morte do God, para que dessa forma apenas o Dog tenha controle do corpo e seja o sobrevivente dessa confusão toda. Mas nesse caso eu considero um dos piores finais possíveis para o mutante esquizofrênico, porque é dito que após ele ser livre, o Dog passou a ouvir e realizar os seus desejos mais mórbidos envolvendo a gula.
Ele então virou uma espécie de demônio do deserto, no qual, por onde quer que ele passasse, nada sobrevivia ao seu apetite. Sejam cachorros, mutantes ou até mesmo seres humanos. A terceira convencia apenas a personalidade do Dog a se matar, dizendo que o Elijah nunca ia querer um inútil igual a ele vivo e falando que a única coisa que ele poderia fazer para se redimir era morrer de uma vez. Isso faz com que a personalidade do Dog deixe de existir, deixando apenas o God com a gente. Obviamente o God fica muito triste com a partida violenta e sem paz que seu irmão de consideração teve, mas como forma de agradecimento por ter ganhado o controle do corpo definitivamente, ele decide viver sua nova vida da melhor forma possível e é dito que depois de se recuperar, o God seguiu rumo ao oeste em busca de uma certa comunidade de supermutantes andando pela estrada de maneira pacífica, contando aos viajantes que encontravam a história da cicatriz no seu peito e sobre a pessoa que salvou a sua vida do inferno chamado Sierra Madre. E a última coisa que pode ser feita é reconciliar os dois, de forma que eles finalmente consigam ter a paz. Para fazer isso, é preciso convencer o Dog a ficar calmo e o God a fazer o que a gente manda. Em seguida, tendo acalmado ambos, nosso personagem pede para que eles se mentalizem em frente a uma poça de água, encarando seus reflexos. Em seguida que toquem a imagem formada na água. Dog percebe que o God, mesmo com uma sede insaciável por controle, estava preocupado com o bem-estar dele, já que considerava um irmãozinho no final das contas. Enquanto o God percebe que o Dog não passava de uma simples criança guiada puramente pelo instinto. E, finalmente, depois de conseguirem entender a razão dos seus desentendimentos, os dois decidem entrar nesse reflexo, o que causa a morte de ambas as personalidades e o nascimento de uma nova, mas que não possuía nenhum nome ou memória, apenas um profundo sentimento de gratidão pelo nosso personagem, mesmo que não conseguisse entender o motivo. E a primeira coisa que a nova personalidade faz ao despertar é nos agradecer pelo que quer que a gente tenha feito e tratar seus ferimentos, já que tudo aquilo o impedia de seguir em frente. There was the beast, Dog, consumed by hunger, and the other in reverse, the one consumed by control. Both were driven by need for the other. All that happened at the Sierra Madre was a faint memory to the new personality, like a flickering light in the clouds of the mind. The new voice did not think of the courier again until the battle at the Divide reached his ears. The battle between the two couriers, beneath the torn skies and the old world flag, each bearing a message for the other. And the mutant prayed the courier that had saved him had been saved in return. Assim, longe de mim querer dizer qual que é a solução canônica, mas obviamente é o Dog se fuder o nascimento da nova personalidade. Fica até dando uns foreshadowing de coisa futura, mas logo a gente chega lá. Enfim, resolvida a situação do nosso mutante esquizofrênico, ele nos dá uma chave que encontrou enquanto corria atrás do Elijah, a qual nos permite acessar uma certa área que estava bloqueada até então, o Teatro Tampico. A princípio é só ir pra lá direto, mas no meio do caminho a gente se depara com um grupo de fantasmas da vila que invadiram o cassino. Como o cassino finalmente se abriu para o público, eles conseguiram dar um jeito de entrar no local. Mas nada que uma surra de armadilha de urso não resolva. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Resolvida essa questão, agora finalmente podemos entrar no Teatro Tampico. E apesar da invasão dos fantasmas, aqui tá estranhamente vazio, como se até os fantasmas tivessem receio de entrar nessa área. Indo mais a fundo e chegando no salão principal, vemos o palco todo organizado só para a apresentação do Jim. Como eu havia dito antes, ele seria o show principal na cerimônia de abertura do cassino, mas esse show acabou nunca acontecendo. E ao se aproximar do palco, podemos ver que tem um stand na parte de baixo com uma partitura que curiosamente não pertence ao cantor, mas sim a Vera. Pegando essa partitura e o barulho acaba chamando a atenção justamente de quem a gente estava procurando. So you showed. Felt the collar start kicking again as soon as the elevator doors rattled open. O Jim explica que agora que a gente entrou no território dele, finalmente ele vai ter como nos eliminar, já que nós somos o principal empecilho entre ele e os tesouros do Sierra Madre. Ai, meu irmão, que porra é essa?
You think I'm the bad guy here? I'm not the one slapping bomb collars on innocent folks and flicking the switch. And I'm not stabbing you in the back. I was feasting you all the time. This heist, I planned it lifetimes ago. You and that old man, tourists. Então beleza. Quando eu acabar contigo, cara, eu vou fazer a tua carcaça ser o verdadeiro show do Jim Domino. Of all the... Where the hell are those stupid holograms already? Even if you get back here, you won't live long, trust me. Como podem ver, ele é o covarde do caralho que acionou a segurança do local pra matar a gente. Então nosso objetivo agora é trucidar esse filho da puta. E a primeira coisa a se fazer é correr pro backstage que fica logo à direita do palco. Chegando lá e dando uma olhada no local, podemos ver que tem algumas salas de camarim por lá, algumas inacessíveis, outras bem bagunçadas, mas uma que chama atenção é justamente o camarim da Vera Keys, a moça que era o amor da vida do Sinclair. Vasculhando tudo, além de algumas chaves, conseguimos encontrar alguns documentos e fitas da Vera, que revelam umas coisas bem macabras, tanto sobre o passado dela quanto do Jim. Tudo começa tempos antes das gravações do filme que a Vera participou. Jim já era um cantor famoso e numa saideira dele, acabou topando com uma mulher que chamou sua atenção por completo. E vendo uma chance de conseguir mais renome no mundo do show business, usando a beleza dessa moça, Jim decidiu colocar ela no ramo do cinema, onde mesmo que ela não fosse tão bem como atriz, ainda assim ia ficar na mente do povo por conta da sua beleza. Essa mulher era a Vera Keys, uma moça do interior tentando a vida na cidade grande. E em pouco tempo, Jim já havia conseguido vários papéis para Vera. Ela estava cada vez mais se destacando no ramo do cinema e durante sua ascensão, Jim até chegou a começar um pequeno relacionamento com ela, mas era só coisa casual, já que ele nunca foi de envolvimento sério. Até que, eventualmente, num dos vários eventos em que participou, ele acabou dando de cara com Sinclair, o magnata da tecnologia que começou a se envolver com o ramo do entretenimento. E apesar de incomum uma pessoa da área da tecnologia começar a fazer parte do mundo dos artistas, todo mundo gostava do Sinclair. Uma pessoa genuinamente boa e agradável de se estar perto. E era justamente isso que enchia o Jim de raiva. Para ele, não era possível alguém ser tão bom assim. Uma pessoa que deu a volta por cima, chegou ao topo e não perdeu a humildade. A existência do Sinclair era como uma ofensa para o Jim. E por conta disso, ele decidiu se aproximar o máximo possível dele para conseguir puxar o seu tapete e tirar tudo que ele havia conquistado. Então assim o fez. Jim começou a ser um amigo da onça para o Sinclair, entendeu cada vez mais sobre sua personalidade, seus gostos, seus desejos de retribuir para a sociedade e arquitetou um plano perfeito para dar a facada definitiva nas suas costas. Ele iria usar Vera, a qual ele tinha na palma da sua mão por conta dele ser a pessoa por trás do seu sucesso, e que além disso, era coincidentemente a paixão da vida de Sinclair. Dizia ele que desde que viu seu primeiro filme, foi amor à primeira vista. Então no dia da estreia do filme Love Set Sail, ele arrumou uma forma dos dois se conhecerem e certificou que Vera dissesse todas as palavras certas para conquistar o coração de Sinclair. Após isso um tempo se passou e durante a construção do Sierra Madre, Sinclair escolheu Jim para ser o seu braço direito na construção do cassino. Tanto por Sinclair confiar no cantor o suficiente para lhe dar a função de supervisor da obra, quanto pelo passado de Jim como alguém que já trabalhou na construção civil. Por conta disso, ele ficou sabendo como seria cada canto do cassino, dando a ele informação suficiente para conseguir planejar com maestria o roubo do cofre e ainda lucrar com a construção da vila. Isso porque, como o Jim era amigão de Sinclair, ele conseguiu convencê-lo de chamar um conhecido seu para cuidar dessa parte. Uma pessoa misteriosa chamada Mr. Yesterday. Esse cara, junto do Jim, fizeram um super esquema de corrupção durante a construção da vila. Superfaturaram o orçamento, compraram material vagabundo para o encanamento. Por isso a vila é infestada dessa névoa maldita em tudo que é canto. Organizaram contrabando de álcool e drogas, já que o Sinclair proibia o uso de qualquer tipo de substância no local. E deram uniformes de segurança da pior qualidade para os trabalhadores. E de longe, esse último foi o que teve o pior efeito colateral, porque durante a construção da vila,
Ocorreram alguns incidentes envolvendo essa névoa bizarra que a gente vê por aí. Um belo dia isso começou a vazar do nada pela tubulação e os trabalhadores, quando iam tentar resolver isso, entravam em contato da pior forma possível. Como as roupas eram de qualidade merda, a névoa entrava por dentro do uniforme e os trabalhadores não conseguiam sair dessa porra por ela ter um problema sério de emperrar com facilidade. Então muitas mortes acabaram ocorrendo. E tudo que o Jim e o Mr. Yesterday fizeram foi pagar para manter silêncio e sumir com os vestígios desses trabalhadores, os quais, depois das bombas caírem, tiveram contato com radiação e isso, junto da exposição à névoa, acabou transformando eles nesses fantasmas infernais que aparecem para tentar nos matar. Então, em resumo, a culpa dessas pragas existirem é inteiramente do fudido do Jim Domino. Mas nada disso importou para ele. O cara nem deve se ligar que grande parte do inferno que é esse lugar hoje é consequência da ganância e da inveja dele no passado. Porque essa é a natureza dele. Uma pessoa egocêntrica e narcisista ao extremo. E a Vera sabia muito bem disso. Conforme a influência maligna do Jim foi se espalhando por tudo que envolvia Sinclair e a sua obra, a consciência da Vera começou a pesar cada vez mais. Apesar de inicialmente ser cúmplice, ela não conseguia suportar o remorso de ter enganado Sinclair dessa forma, e ainda por cima ter ignorado por tanto tempo as atrocidades que o Jim andou fazendo. No início, ela foi cúmplice nisso tudo, ficando calada, sendo conivente, mas a cada mentira dita a Sinclair, cada atrocidade cometida por Jim, o remorso corroía um pouco mais do que restava dela. Próximo da conclusão da obra, Vera decidiu agir. Chamou o Jim para conversar e escondeu um gravador no local. Pretty as a picture. Dean, I didn't hear you come in. I'm not wearing my dancing shoes, so I walk a little softly now. What? You think I was Chinaman? Come to cut your American throat? Dean, really? What? No hug? Come here. Dean, I'm getting ready. You sing like a bird, pop the safe, and we're as through can be. Dean, about tonight, I don't know. You don't know? I ask one simple favor of you, and you tell me no. I didn't say no. I just said that I don't think... You're right, you don't think. I don't need you. I'll send you back to the farm, worse off than you were, because you'll have seen the Sierra Madre and had to let it all go. I could have gotten any leggy dame out of Hollywood to get out here and play Sinclair's heartstrings. You just happened to be the one I caught. And it was really your own fault. A little too much into the chems and meds and... Oh, shh, don't cry. Look, I'm not trying to hurt you. Just one last little job. A little less dirty. A little less messy. He trusts you, Vera. And so do I. After this, I promise you, all those other horror tapes, they'll go away. Of course, Dean. O motivo do silêncio por tanto tempo era porque Jim sabia o seu segredo mais obscuro. Vera era viciada em morfina. Jim ameaçava expor isso ao público, destruir sua carreira e acabar com tudo que ela construiu. Mas a culpa já era uma coisa insuportável na vida dela. E ela sabia que não viveria por muito tempo, já que o motivo dela ser usuária de morfina era porque Vera possuía uma doença terminal. Então, ela decidiu fazer pelo menos dessa vez o certo. Documentou tudo sobre o seu algoz. Os planos, as atrocidades, as mentiras. Tudo para que Sinclair pudesse ver o monstro que ele deixou se aproximar. Não por amor, porque ela nunca gostou do Sinclair dessa forma. Mas para pelo menos uma vez fazer o certo. E agora, mais que nunca, a cabeça do Jim precisa rodar. Para chegar nesse canalha, a gente precisa primeiro desligar os seguranças pessoais dele. E dando uma geral na sala da Vera, a gente encontra uma coisa perfeita para isso. A fita de gravação do ensaio dele. Só pegar essa parada e ir na maciota até a área do projetor do palco.
botar pra rodar a fita e sobrecarregar a programação da segurança do teatro. Señorita Carlita, you wanna go with me to Mexico? Ah, come on, I'm Carlito. E por último... Quem é? É o vampiro. O que é que o senhor quer? Eu quero sangue. Passa dia 27. All right, you're resourceful, I'll give you that. It's going to take a lot more than juggling keys and shooting speakers to stop me. So, maybe you and I should have a little chat. Just like we did when you first waltzed into town. Olha, eu não tô muito afim de papo não, cara. Eu tô mais afim da tua cabeça. All right, look. I'll hand it over, I promise. No need to get all upset. We can both come out ahead in this. Look, I give you this key, and there's nothing to keep you from just killing me and running. And as I see it, the only chance I've got left is making sure you don't leave. And there's no way in hell I'm letting you get to the Sierra Madre vault instead of me. Not after all this time. Olha, eu tô sabendo do teu lance com a Vera e todos os teus esquemas pra chegar no cofre, mas eu sinto lhe informar, você só vai saber o que tem lá se eu quiser levar tua cabeça comigo, cara. I can take a chump like you, even if I didn't have 8 lives lined up behind me and a rising soundtrack. So, put your dancing shoes on. Let's go. Agora é só cumprir a minha promessa. Dean Domino, entertainer, singer, thief, had his last show on the Sierra Madre stage. The heist he spent over 200 years planning fell apart, just as the first, by underestimating his partner's strength. Not long after the courier left the villa, the lights in the theater shut off, one by one. Only Dean's hologram remained on the stage, singing silently to an empty room. Still, as consumed as he had been with its riches and ruin, the Sierra Madre had held him captive long ago. Olha, eu só acho que esse cara tá com certeza dentro do top 10 personagens mais filhos da puta do universo do Fallout. Ué, vai tomar no c... Deu tudo certo no final das contas. E com o bônus de uma pista do próximo passo para chegar no cofre do Sierra Madre, que são as chaves de acesso às suítes do cassino que estavam com o Dean. Saindo do Teatro Tampico, a gente dá de cara com mais fantasma da vila. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Acabando com essas pragas de novo, vamos direto para as suítes e temos uma baita surpresa logo que a gente entra. If it's who I think it is, this is Christine, recovered, in what looks like an old world hotel room. High class, 2 rooms, exit sealed. Isso mesmo, a Christine conseguiu recuperar a voz, meu irmão. Mas antes que a gente possa lamentar que a nossa mudinha perdeu o apelido, a gente se depara com uma parada bizarríssima. Hologramas com a fisionomia da Vera, tocando em loop suas últimas palavras. Sinclair, I'm trapped, please. Oh God, the security systems won't let me out. They're keeping me here. Sinclair! We all pay for what we've done. I'm so sorry, Sinclair. Sorry, I should have trusted you. I'm going to die here, amongst the ghosts. The doors, they sealed. I can hear the other guests screaming to be let out, to let go. I came so far to be here. Now I just want to leave. Please, let me leave. Antes que a gente possa entender que merda que tá acontecendo, precisamos atravessar essa área demoníaca para chegar onde a Christine disse que estaria.
E o problema aqui não é nem desviar dos hologramas em si, porque só precisa esperar eles se virarem de costas e dá pra passar sem que nos detecte. O complicado mesmo é se localizar nesse labirinto de portas, tudo enquanto os hologramas da Vera fazem a ronda no lugar. Então precisa de um pouquinho de paciência, mas você fazendo tudo certo, logo tá junto da... Peraí, eu já passei por aqui. E por aqui também. E por aqui também. Ah, meu Deus do céu, não! 3 dias depois... Olha, demorou, mas agora sim eu acho que chegamos aonde a... Meu Deus do céu. Você sem dúvida deve estar se perguntando como as coisas chegaram nesse ponto. No dia em que a Vera decidiu se rebelar contra o Jim e contar os planos do cantor de roubar o cofre do cassino, Sinclair pediu para que fossem conversar no quarto dela para que não houvesse interrupções. Mas quando a Vera entrou na suíte, Sinclair ativou um comando para que a porta ficasse trancada. E na hora, a Vera começou a se questionar o porquê daquilo tudo e Sinclair admitiu que já sabia do plano deles. No início da construção do cassino, ele percebeu uma aproximação estranha entre os dois e temia que o Jim estivesse tentando seduzir a sua mulher, mas na verdade foi algo bem mais doloroso. Então, para se vingar daqueles que tentaram apunhalar pelas costas, ele continuou agindo como se tudo ainda estivesse bem, mas por baixo dos panos ele estava arquitetando seu plano de vingança. Sinclair então mudou um pequeno detalhe na raiz da sua obra, o objetivo da construção do Sierra Madre. Ainda seria um monumento feito para Vera, mas não para celebrar a vida daquela que foi o seu grande amor, e sim para se tornar a tumba daquela que um dia ele amou. Para isso, ele fez a armadilha justamente no coração do cassino, o cofre. Projetou o caminho até ele para que só pudesse ser aberto pela voz de Vera, dizendo seu lema de vida. Begin again. Let go. Um jeito até que poético de anunciar o fim da linha para aqueles dois. No instante em que Jim entrasse naquele local, o cofre iria se fechar e só poderia ser aberto pelo terminal presente no lugar. Jim iria usá-lo, ver um arquivo bem conveniente lá colocado e, assim que acessasse, a porta ficaria selada permanentemente. E se os cálculos estivessem certos, Vera estaria junto para passar toda a eternidade com seu comparsa, trancados naquele cofre e rodeados da fortuna que tanto se esforçaram para roubar. Sinclair só não esperava que a consciência de Vera falasse mais alto. Ele disse que aceitaria seu pedido de desculpas, contanto que ela continuasse com o plano, para que Jim ficasse preso no cofre. Ela aceitou a condição e Sinclair correu até o cofre, dizendo que iria liberar a saída de Vera. No entanto, quando estava de saída, o apocalipse nuclear começou, fazendo o chão tremer, e aquilo fez perder o equilíbrio, cair da plataforma que estava e morrer na hora no local, bem no coração da sua obra-prima. Enquanto a Vera, no instante que as bombas nucleares começaram a cair, as ondas eletromagnéticas das explosões afetaram os sistemas de segurança do cassino, fazendo os hologramas matarem todas as pessoas presentes no Sierra Madre, deixando ela sozinha naquele quarto trancada por Sinclair. Não aguentando a dor da solidão e os gritos daqueles atacados pelos hologramas, Vera pegou todo o seu estoque de morfina que estava guardado e decidiu ir embora desse mundo do jeito mais indolor possível, por meio de uma overdose. Cara, que bizarro, velho. You made it. Good. Here's to talk. I'll keep this quick in case my voice goes out. Ainda susto em outro, sua filha da puta. Pois é, como puderam ver, a voz da Christine tá igualzinha da Vera nas gravações que ficam tocando. Mas o motivo disso é muito mais macabro do que parece. Ela nos conta que conforme o tempo passou, foi recobrando a voz e a consciência e se recordou o motivo dela ter ido parar naquela máquina de operações para começo de conversa. Justamente o filho da puta do Jim que colocou a Christine naquele lugar. Porque ele sabia, através do Sinclair, que a chave para entrar no cofre do Sierra Madre era a voz da Vera. E como a Christine tinha sido nocauteada pelo Dog, logo que ela chegou na área, o Jim aproveitou para colocar o plano dele em ação. Configurar aquela máquina para fazer uma cirurgia nas cordas vocais da Christine. Mas como o mundo gira e vacilão roda, o Jim já teve o corretivo dele. Ela até fica feliz que uma das pessoas da lista de vingança dela já foi pro inferno, porém sem muita comemoração porque o verdadeiro alvo ainda tá respirando. O fudido do Elijah. Só que, como ela bem pontua,
vai ser impossível se encontrar com ele enquanto a gente não abrir caminho até o diabo do cofre. Mas antes de dar prosseguimento a esse nosso objetivo de matar aquele velho desgraçado, a gente precisa se resolver com a Christine. E tem duas maneiras de como isso pode acabar. A primeira é, caso a gente tenha sido completo escroto com ela, sendo rude, ameaçando de morte logo que a gente se encontra, e principalmente forçando ela a ficar presa no elevador da sala de manutenção, naquela operação lá de abertura do Sierra Madre, ela nos diz que a última coisa que ela precisa fazer antes de dar seguimento no plano de finalmente matar o Elijah é certificar que uma pessoa tão demoníaca quanto ele não fique viva. Fazer isso me dói muito, mas... Me desculpa, Christine, eu preciso gravar essa parte pro vídeo. I didn't want this to happen. Ending him is more important. For what it's worth, I'm sorry. E como se não bastasse ter que matar a coitada da Christine, ela ainda coloca uma armadilha no colar dela, onde caso fosse detectado que o seu pulso parou, o colar bomba dela ativa o mesmo modo que os rádios fudidos do Sierra Madre fazem. Então é bom correr pra caralho caso você seja esse tipo de monstro que decide matar a Christine. Agora, quanto à entrada pro cofre... Fudeu de vez! Só que não, meu irmão, porque existe um plano de contingência nesse caso. Lembra que a gente pegou aquela partitura da Vera momentos antes de enfrentar o Dean no Teatro Tampico? Essa partitura não é por acaso. É de uma música que a Vera gravou para apresentar no dia da abertura do cassino e se chama Begin Again. E coincidentemente nessa música, ela diz a frase Begin Again, Let Go, justamente a senha de acesso ao cofre. Então a gente precisa vasculhar o cara dessa gravação para abrir a porta de acesso ao cofre, para daí então dar continuidade à nossa missão. Puta merda, cara, essa rota alternativa toda é uma punição para quem inventa de matar a Christine. Pô, vai se fuder quem inventa de querer matar a Careca TV aqui. Agora a segunda maneira de resolver a situação é conversando numa boa com a Christine. Como a gente foi parceiraço nessa jornada toda, tentamos compreender ela, mesmo com dificuldade na comunicação, e ajudamos nos momentos de crise de claustrofobia, ela diz que confia bastante na gente e também que está disposta a juntar forças para conseguir pôr um fim de vez na vida do Elijah. Então a gente combina o seguinte plano. Primeiro, nosso personagem vai na frente. Segundo, ela vai sinalizar para o Elijah que o caminho até o cofre está aberto. Terceiro, enquanto vamos até lá, ela vai ficar na sala de controle nos guiando. Quarto e último passo, ela vai nos sinalizar quando o Elijah estiver próximo para que a gente esteja preparado para o confronto. E antes da gente prosseguir com o plano, dá até para perguntar se ela não quer ir junto para finalmente ter sua resolução, mas a Christine diz que depois de tudo que ela passou, todos esses anos seguindo cegamente seu desejo de vingança, ela acredita que não tem a capacidade de lidar com isso sozinha. Então ela prefere montar o cenário para que o nosso personagem consiga pôr um fim no Elijah, já que a gente se provou bem capaz de lidar com as mais diversas situações, por mais impossíveis que parecessem. E no pior dos cenários, caso a gente acabe morto pelo Elijah, a Christine vai estar a posto para encurralar ele e acabar com o serviço de vez. Então é isso, né, mudinha? You have to promise me. Promise me you'll deal with him. If I see him, Pode ficar tranquila que você vai ter a sua vingança. Never mind. Let me get the vault open. Begin again. But know when to let go. Sounds like you. Agora é hora de ir até o cofre. Finalmente estamos chegando no tesouro do Sinclair. Uma pena que esse fudido trancou a porra da passagem aqui. Metade de morrer aí dentro e olha no que deu. Então só o que nos resta é pegar um caminho alternativo, que é o que a galera da manutenção fazia. As primeiras duas áreas são cheias de plataforma para fazer parkour e rádio estraga prazer, mas cuidando dessas porras, as coisas ficam bem tranquilas. O foda é só os cantos escondidos que eles ficam. Passando por essa parte, enfim, a última barreira antes do cofre. Aqui não basta você tomar cuidado com vários hologramas, ainda tem a porra das rádios para encher o saco. Para sair dessa porra numa boa, vamos precisar fazer o seguinte caminho. Seguindo na entrada, desativar o terminal da esquerda, espera um pouco, seguir pela esquerda até o segundo terminal,
Depois disso, correr até o último terminal, que fica na plataforma quase pegando na neve. A partir daí, você consegue liberar o caminho até o cofre. Agora é só voltar para a plataforma central da área e seguir viagem. Só fazer exatamente como eu fiz aqui e é sucesso. Concluída essa parte, enfim, estamos diante do bendito do cofre do Sierra Madre. Finalmente, onde a gente queria estar desde o começo da história. Mesmo esse lugar parecendo uma gaiola de Faraday. Deve ter um significado poético pra isso, mas foda-se, meu irmão. Estamos diante simplesmente da Fortuna do Sinclair, papai. Porra, tá ruim pra caralho de andar, mas eu não solto essas barras por nada, velho. E bom, agora que a gente conseguiu acessar o PC do cofre, podemos perceber que tem 2 arquivos aqui. Vera Keys e Vera. Um não tem porra nenhuma, enquanto o outro é uma carta de desculpas à Vera. Acaso ela entrasse no cofre, coisa que eu já comentei anteriormente. E ao ler esse pedido de desculpas, um novo arquivo aparece. Dessa vez referente às contas pessoais do Sinclair. E... sim, eu quero ler essa porra. Jim, se você estiver lendo isso, adeus. Você terá muitos anos para esse caralho todo, não sei o que lá, não sei o que lá. A porta está selada, o elevador se foi, e nem mesmo a voz de Vera pode te libertar. Fique em paz, Frederick Sinclair. The courier, lured by the promise of the Sierra Madre, could not escape. Once inside the vaults, the casino did not let go. When the courier finally passed away, the casino created a new hologram to walk with the other ghosts that filled its casino. It assumed a new meaning in the likeness of the courier, a means of allowing even the dead to begin again. É melhor não abrir esse arquivo aí. Como não tem mais o que fazer, né? You're in the vault finally, after all this time. The Sierra Madre. Mine. Don't move. Don't go into the vault and don't touch anything else. There may be more traps down there. Hehe, mal sabe ele. A partir daqui tem 2 tipos de resolução com o Elijah. Mas antes de ir para que é definitivamente canônica, tem o final secreto que dá para conseguir nessa hora. Mas isso se você fez as seguintes coisas. Primeiro, a missão pessoal da Verônica, tendo perguntado tudo sobre o Elijah. Segundo, conseguiu ser odiado por completo pela NCR. E terceiro, ter descoberto sobre a existência do Arquimedes 2. Fazendo esses requisitos, você tem a chance de se aliar ao Elijah, dizendo para ele que você não tá nem aí para as riquezas do Sierra Madre e o que você quer mesmo é usar as tecnologias do cassino para destruir a NCR. E velho, no momento que você comentar isso, o Elijah imediatamente vai começar a te tratar como um pupilo dele. E assim que ele se der conta que você consegue ser tão psicopata quanto ele, cara, isso aqui acontece. Perhaps I was too quick to put a collar on a potential ally. Very well. I'll come down and show you what the Sierra Madre has in store. In the years that followed, the legend of the Sierra Madre faded, and there were no new visitors to the city. Years later, when a mysterious blood-red cloud began to roll across the Mojave, then west toward the Republic, no one knew where it had come from. Only that it brought death in its wake. Attempts to find the source of the toxic cloud failed. The Mojave was cut off. Through the cloud, lights were seen from Helios 1. There were stories of ghosts immune to gunfire who struck down anyone they saw with rays of light. The last chapter of the Mojave came when a modified Repcon rocket struck Hoover Dam, releasing a blood-red cloud, killing all stationed there. All attempts to penetrate the cloud and retake the dam failed, and both the NCR and Legion finally turned away from it, citing the place as cursed. Only 2 remained alive in the depths of the cloud at the Sierra Madre, waiting for their new world to begin again.
vocês dois se unem e conseguem trazer um novo apocalipse para Mojave Wasteland, usando os elementos do Sierra Madre contra toda a sociedade. É um final tão maldito e desgraçado, mas tão foda ao mesmo tempo, que é o ponto de partida de um mod considerado por muita gente como uma possível sequência de Fallout New Vegas. O mod Fallout Dust. Coisa que eu vou falar no futuro vídeo sem sombra de dúvida, mas fica uma pequena sinopse. Esse mod se passa 15 anos após os eventos de New Vegas e todas as facções que lutaram pelo controle da região decidiram abandonar o barco porque ele foi tudo pro caralho. O deserto Mojave ficou absolutamente inabitável e o seu objetivo é dar um jeito de fugir da região de New Vegas. Então, velho, nunca que uma porra dessa aconteceria na minha linha do tempo. Eu quero que esse velho se foda em 300 vezes com juros compostos, cara. Aí, ô seu filho da puta, tu vai se fuder pelo que fez comigo, cara. Do I? For what? Your greed? Curiosity? You came here on your own. No one held a gun to your head. So if you feel I have a lot to answer for, no. The blame isn't on my shoulders. Might as well have put the collar on yourself. Aí, tu não tá afim de falar isso na minha cara não, ô... No. I'm not going to take the chance while I'm so close. Not this close. No. Not again. I can wait. Bom, então, já que é assim, eu vou aproveitar o meu tempo livre destruindo tudo aqui nesse cofre. No. I don't think so. It'd most likely trigger other security measures. If you hurt the vault at all. Olha, eu acho que uma explosãozinha consegue fazer um estrago legal. The collar? Even if you could trigger it, no, you'd die. Na teoria eu já tô morto mesmo. Kill yourself, and you decide this now. I can shut down your signal, prevent the collar from going off. Olha, eu entendo de explosivo, cara. Não vai dar pra fazer isso não, hein? Clever. I'm coming down. I'll meet you face to face at the vault entrance. If you resist, I'll use the collar, even if it puts the vault at risk. Ótimo, a gente conseguiu fazer ele ficar disposto a vir aqui sem estar alerta pro nosso plano. E por conta do Sinclair ser um puta de um gado, a gente ainda consegue abrir de novo a porta do cofre. Mas agora é o seguinte, a gente poderia trocar tiro com Elijah, mas tem 4 fatores que me fazem não querer essa opção. Primeiro, no instante que a gente der de cara com ele, o cara vai acionar 4 torretas laser da área para nos matar. Mas, estando com a Christine viva, só uma delas vai ficar nos atacando. Tá aí mais um motivo para não matar nossa mudinha. Segundo, apesar de ser um velho, esse cara é forte pra caralho, mano. Não é à toa que esse fudido conseguiu quase matar a Christine e ainda sobreviver todo esse tempo no Sierra Madre. Terceiro, para ele, só a dor da morte não é o suficiente. Apesar de ser muito bom matar esse cara. Quarto e mais importante, é muito difícil lutar pesando mais de 1 tonelada. Porra, vocês acham mesmo que eu ia embora desse lugar sem as barras de ouro? Isso tudo é o mínimo que eu mereço por sobreviver esse inferno, cara. Fora que matando ele, o cara inicia uma sequência de autodestruição do local e ativação do nosso colar bomba. Então as coisas ficam um pouco mais complicadas nesse caso. Tendo isso em mente, o plano vai ser o seguinte. Para começar, a gente vai deixar um presentinho pro Elijah. Para você que me colocou um colar bomba, eu te deixo um belo revólver policial, uma única bala. PS, não esquece de ler o último parágrafo das contas de Sinclair, hein? Presente entregue, agora vem o segundo passo. O Elijah não sabe que a gente descobriu a saída secreta do cofre. Agora é só ficar esperando até o canalha aparecer. Agora que ele tá entrando no cofre, é só aproveitar a chance, meu irmão. Aí, mudinha. What's this? Alarms. What? You think you can run? This entire structure is mine to command. Security, weapons, all. You think you've outsmarted me? You idiot. You're the one in the rush. Aí, Elijah, você não vai conseguir desativar isso não, cara. Where
Adeus. Christine, her mission complete, found new purpose as the Sierra Madre's warden. She watched over it silently, by choice. Over time, the ghost people came to see her as one of the holograms. They would watch, silently, as she walked among them. At times, Christine thought of the courier, who had kept Elijah's hand from her throat. The courier reminded her of the other courier she had met in the Big Empty, and wondered if the two had found each other at last. She did not think of them again until she heard the legends of the Divide. The Divide, where the two messengers, the two couriers, fought beneath an ancient flag, at the edge of the world. Infelizmente não podemos comemorar com a nossa mudinha essa vitória, já que ela decide ficar meio reclusa. Pelo menos agora que tudo isso acabou, dá pra ir atrás do segredo do Sierra Madre na vila, no cassino, com toda a folga do mundo, mas sinceramente, cara, eu só quero voltar pra minha casa em Vegas pra torrar esse ouro que vale mais que caps, meu irmão. Porra, Sierra Madre que se foda, de Indômino que se foda também, junto do Elijah. Eu sou rica! Mas eu não vou negar, eu vou sentir falta daquele Night King com o complexo de Deus e da mudinha, ó. Tomara que eles fiquem bem. You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses. Some foolishness about it lying in the middle of a city of dead. A city of ghosts. Beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument, reaching out, luring treasure hunters to their doom. An illusion. A promise that you can change your fortunes. Begin again. Finding it, though, that's not the hard part. It's letting go. 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 E agora que estamos de volta onde o Dog nos sequestrou, vamos às recompensas por essa merda toda que passamos. Pra começar, tem todas as 37 barras de ouro que a gente pegou, melhor recompensa possível de longe, mas não é só isso. Você indo no primeiro caminho à direita, chega direto no laboratório do Elijah. Aqui tem uma bancada química para você conseguir umas amostras daquela névoa, pra fazer alguma receita fudidona que é liberada com a DLC. Além disso, e também sua própria máquina de vendas do Sierra Madre para você pegar umas besteirinhas e uns upgrades para as armas únicas da expansão. Tem pra soqueira de armadilha de urso, pro rifle automático e, claro, pra esse rifle fudido que o Elijah nos deu de presente. E por falar nele, caso você esteja na vibe aí de idoso filha da puta, tenho aqui os hobbies do Elijah. Mas eu já adianto que essa armadura é péssima. Então, no mínimo, aquele velho do caralho tinha algum implante de blindagem no corpo, certeza. E aproveitando que o dono dessa cama morreu, acho que uma boa recompensa pro nosso personagem é um cochilo muito merecido. Assim, antes de dar essa descansada nos olhos, acho que eu vou botar um sonzinho pra apagar mais rápido. Open the vault. I can make it worth your while. Think about what you're throwing away. I have other weapons, other technology I can share with you. The collars were a mistake. I see that now. Why would I kill you? After all you've done, after all we've done together. Are you listening to me? Don't you leave me here. You can't do this to me. It's getting dark in here. Machine's losing power. No, I still have Pip-Boy light. Maybe. No, it doesn't work. Come. Been in worse situations. Find a way out. Somehow. Then find that courier. Maybe Veronica. No. She thinks I'm dead. No way out. Can't end like this. You. I know you can hear me. When you die, courier, I'll be waiting. Your grave's going to look just like this vault. When you die.
pedido do Elijah ficar vivo depois da destruição do cassino, só que preso dentro do cofre, velho. Mas então, continuando. Além dessas recompensas por completar a campanha do Dead Money, a antiga roupa de assassino da Christine, quando ela estava indo atrás do Elijah lá no Big Empty, o paletó do Jim, tá colocando a parede como prêmio de caça, a armadura dos guardas do cassino, que eu acho maneirinha, a pistola policial para acompanhar e, claro, o vestido especial da Vera. Eu acho que ela não se importou da gente pegar, né? E também tem como conseguir um globo de neve do Sierra Madre se aventurando pela vila, cara. E por falar nela, tem também as lanças dos fantasmas da vila, mas são armas muito ruins, puta merda. Só serve mesmo pra usar como dinheiro nos mercadores hologramas. E eu acho que é isso de coisa que dá pra conseguir nessa aventura. Só resta dar uma olhada no terminal do Elijah. Eita. Bom, parece que temos o último lugar pra ir antes de finalizar esse capítulo do Sierra Madre. O Trading Post 188 pra falar com a mulher que nos introduziu essa jornada toda. Infelizmente não dá pra todo mundo ter um final 100% feliz nessa história. Desde antes de ir embora do bunker da Brotherhood, o objetivo da Verônica era se encontrar uma última vez com Elijah, já que ela acreditava que ele estava realmente vivo, mesmo todo mundo dizendo que ele morreu na Operação Sunburst. E apesar dela ter realizado isso, foi vendo a pior versão possível do ex-líder e figura paterna dela, provavelmente depois de anos já tentando entrar no Sierra Madre. E dá até pra sentir a angústia dela vendo isso. The parts I understood didn't matter. Past all the garbage, all it amounted to was goodbye. Pelo menos ela teve como colocar um ponto final nessa sua jornada, ainda que de uma maneira meio amarga. Mas nem tudo é tão ruim assim, porque esse gesto que a gente teve com ela, de permitir que ela se encontrasse uma última vez com Elijah, ainda que por meio de uma fita, dá um perk pra Verônica. Por ter chegado ao fim dessa jornada, dessa vez pra valer, ela fica mais forte ainda, evoluindo o seu soco, tendo agora a chance de 25% de nocautear os inimigos. Isso a cada soco que ela dá, se tornando o companion mais forte do jogo todo, cara. Pô, na moral, essa mulher é forte pra caralho. Não só fisicamente, como emocionalmente. Ela transformou a angústia dela no murro do Mike Tyson, meu irmão. E mesmo tendo sofrido isso tudo, ainda consegue continuar sorrindo. Eu acho que no final das contas, a pessoa que mais entendeu a mensagem do Cassino Sierra Madre foi justamente a filha e aprendiz da pessoa que mais subverteu as coisas e caiu na tentação da ganância da pior maneira possível. Não tem como, cara. Verônica é a companion mais pica desse jogo de longe. E bom, meus amigos, essa foi a DLC Dead Money desse maravilhoso jogo que é o New Vegas. Eu acho que dá pra perceber que eu gosto só um pouquinho dela, né? É foda, eu tenho que admitir, tem um pouco de sentimentalismo aí, porque foi literalmente a segunda DLC que eu comprei na vida, cara. E porra, dei muita sorte, porque essa sim justificava ser DLC, cara. Uma expansão na narrativa, no mundo do jogo, armas novas, tendo a possibilidade de dar replay de várias formas diferentes. E não era tão caro pelo que eu me lembro, era tipo entre 1.200 e 1.600 dinheiro da loja do Xbox, que devia dar por volta de, sei lá, 20, 30 reais. E o que me marcou também era que tava tudo em espanhol ainda por cima. E era bizarro, porque o jogo base tava em inglês, aí quando chegava algum assunto específico da DLC, ficava instantaneamente em espanhol, com a dublagem até meio zoada. Também nessa reta final, chego com a Verônica e ela começa o papo dizendo: What's up? E aí em seguida ela fala: ¿Usted de encontrarte compadre Elija? Era meio besta, mas apesar disso, ajudou que só a entender melhor a história. Até mesmo pro meu irmão mais novo quando a gente jogou na época, porque a gente não entendia muito bem inglês, sabe? Foi um negócio muito bom, velho. Mas apesar de eu curtir, eu consigo entender quem acha uma merda, ou muito difícil, ou estressante, ou só tem mau gosto mesmo. Pra começar, porque tentaram fazer um jogo que a base é um mundo aberto, ou o combate no geral sendo feito pra tu gastar recurso a rodo. Aí do nada te coloca um cenário de jogo de terror, com movimentação capada, não tendo acesso a porra nenhuma praticamente. Aí de se esperar que os jogadores menos tryhard fiquem putos com isso, mas eu gostei da ousadia dos caras de colocar essa mistura super improvável pra ser a base da DLC. Tanto que na época eu até fiquei surpreso das pessoas que jogaram terem achado uma merda no geral. Agora a parte do colar bomba é muita sacanagem, velho. Nossa, é pra tu endoidar mesmo. Se todos os rádios que ativam essa merda fossem desativáveis, eu acharia tranquilo. Agora a maior parte ser inacessível ou invulnerável é pra cavar o gato, cara. Porra! Eu entendo que é pra incrementar no terror da coisa, mas foda-se. Ficou uma merda esse negócio aí. Agora outra coisa que eu achei meio merda também, mas eu consigo entender que estava além do poder dos desenvolvedores, é que além da resolução da Verônica,
não tem mais nenhuma interação entre NPC do jogo base e assuntos da DLC. Por exemplo, todo mundo do bunker da Brotherhood tinha um ódio do caralho contra o Elijah. Eu não posso comentar com mais ninguém além da Verônica que ele morreu, ou que eu matei ele, e aí, sei lá, ganhar uma fama, recompensa, ou deixar a galera comentando tipo, pô, esse cara aí que matou o Elijah, sabia? Uma porra assim. Dá nem pra falar pra Verônica que eu conheci a Christine, velho. Se bem que era capaz de sair fuder ainda mais a cabeça da coitada. E é foda essa parte aí, tinha um potencial infinito de adicionar ao mundo do jogo, mas, infelizmente era impossível isso aí rolar, cara. Porque precisaria potencialmente de todo mundo que dublou o jogo base de volta pra poder isso aí funcionar direito. E obviamente uma DLC dessas aí não ia vender tanto assim a ponto de cobrir os gastos. E não tem muito que possa ser feito nesse caso. Mas pelo menos pra Verônica isso aí foi possível. Então, eu te perdoo, Obsidian. You have been forgiven. E outra coisa que também tiveram de cortar foi alguns finais secretos que teria. No caso seriam 2, o final da vingança do Elijah e da traição da Christine. O da vingança do Elijah seria um complemento ao final que a gente se tranca no cofre. Enfurecido pelo nosso personagem ter selado para sempre os segredos do Sinclair, ou ter aberto aquele arquivo armadilha lá do Jim, o Elijah usaria os seus últimos anos de vida para manipular a névoa da região, tudo isso para criar um gerador infinito dessa névoa maldita, tornando Sierra Madre completamente inabitável. Aí ele direcionaria o excedente direto para Vegas para matar tudo e todos naquela região. E essa aí seria a sua última ação antes de morrer de vez para a velhice. Eu já adianto, achei do caralho essa vingança do cara. Já o final da traição da Christine funcionaria assim. Se durante toda a aventura você tivesse sido um completo canalha com ela, se mostrando tão perigoso quanto o próprio Elijah, no confronto final haveria a chance de convencer ela, entre muitas aspas, a não lutar. Ela aceitaria te ajudar, como faz quando sobrevive, mas no instante que você chegasse à saída de emergência do cofre, a porta estaria trancada. Christine teria então conseguido uma vingança dupla, contra o Elijah, morto pelas mãos do nosso personagem, e também contra o nosso personagem que provou ser tão monstruoso quanto ele. Então é dito que anos depois desses eventos aí do Dead Money, um novo holograma apareceria na vila. Um fantasma digital do nosso personagem atraindo caçadores de tesouro para a morte. Dessa forma, mantendo Sierra Madre como um túmulo para a ganância e mostrando que é algo muito mais macabro e sobrenatural do que aparenta. O que eu também achei foda pra cacete. Mas agora falando desses finais no geral, eu gostei completamente do que seria esse final aí da vingança do Elijah. Pô, eu acho que faz muito sentido esse doido do caralho decidir matar todo mundo, já que o objetivo de vida dele foi pro saco graças ao nosso personagem. E eu passo pano fácil aí pro que a Christine fez. Narrativamente falando, isso mostra que a personagem não é uma completa retardada e complacente que faz tudo que mandam na tora assim. Ela também sabe ser espertinha. Agora no quesito gameplay, eu acho que seria engraçado pra caralho um negócio desse, cara. Imagina, tu faz uma gameplay de babaca e tu é surpreendido com uma passada de perna dessas e não salvou antes. O tanto de jogador que ia ficar putaço da vida não tá escrito, cara. Mas apesar de parecer um negócio muito da hora, acabou sendo cortado do jogo, infelizmente. E não foi dado muito bem motivo pro corte desses finais. Mas eu acredito que tenha sido por falta de grana. Na moral, isso ia deixar a narrativa ainda mais foda, cara. E falando justamente na narrativa, puta que pariu, meu irmão. É cinema demais, velho. Porra, é uma história de heist misturada com jogos mortais, tendo mistérios fodas aí pro jogador solucionar sobre o enredo, com uma subtrama de vícios, arrependimentos e obsessões, e um subtexto fazendo menção aos 7 pecados capitais representados por cada um dos protagonistas da trama, sendo Dog, a gula, God, a soberba, Christine, a raiva, Jim, a inveja, Vera, a preguiça, Sinclair, a luxúria e Elijah, a ganância. Cada um tendo seu devido fim trágico ou sua absolvição baseado no pecado que representa. E, ainda por cima, dando umas pequenas pistas aí sobre coisas que vão aparecer ainda nas futuras DLCs. Puta que pariu, meu irmão. Isso é bom demais, cara. E por conta dessa parte narrativa galudaça combinar com a temática de terror experimental, eu dou a Dead Money a nota de 10.000 chips do Sierra Madre, que é a quantidade que eu consegui roubar na roleta antes de ser expulso. O segredo é aproveitar que os caras são hologramas. Alguns podem discordar da nota, dizendo que essa DLC é uma porra, com muito mais falhas que acertos, mas eu não faço as regras aqui. Mas bom, no mais é isso. Fica o agradecimento eterno aí aos membros do canal que financiaram esse curta-metragem.
Nicol Cholas, o maior economista de Labuta, a Hold ser meu super choque da cabeça de cachorro, Sons of Steel, meu parceiro do baile monstro, Shandexter, sou meu sortudo das galáxias, Rossel Celoiderson, meu financiador dos secotins, Astra das lojas de construção Astra, aqui perto da Vila Olímpica da cidade, Sturman da Paraíba, o irmão poligêmeo do Sturman de Pernambuco, e o novíssimo membro do canal, Matheus Pessim da Silva, a lenda. Mas é isso, valeu a todos e não se esqueçam de que... Abre a porta! E aí, fala, Peterson, paga um peitinho, descartável. Vocês viram meu robô? Cala essa boca! A gente não viu, não.